Olá, irmãos, Shalom Uvrahot, paz e bênção. Aqui quem fala é Luciano Assunção, do canal De Volta para Jerusalém. E nós vamos dar início aos nossos estudos. São estudos mais aprofundados, os quais nós não estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia na igreja tradicional. O estudo de hoje ele fala sobre o momento onde as pessoas buscavam tocar as vestes de Jesus Cristo. O momento em que as pessoas pediam para que ao menos tocassem as vestes e a orla de Jesus Cristo. Então, qual é o segredo que há por trás do tocar nas vestes de Jesus Cristo? Quem já se perguntou um dia como aquelas pessoas sabiam onde tocar justamente para poder obter a sua cura? Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20. E lá fala assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Versículo 21 fala: Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. No versículo 22 continua falando que Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 35, fala: E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 54, fala: E saindo eles do barco, logo o conheceram, e, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Irmão, talvez você já tenha perguntado, se questionado, ou talvez não, por que é que aquelas pessoas sempre clamavam para tocar a orla? Talvez para muitos isso não tenha feito importância ou não tenha chamado atenção. Mas há um segredo aí, irmão. A primeira coisa é que essas pessoas, como a própria passagem fala que assim que o conheceram, assim que perceberam que tratava-se do Filho de Deus, que tratava-se do Messias ungido, é por isso que ele fala, logo o conheceram. E observe que na passagem, assim que eles conhecem, eles providenciam buscar enfermos e eles rogam que pelo menos deixe tocar na orla. A mesma coisa aquela mulher do fluxo de sangue. Ela vem por detrás, na verdade, e toca na orla dele. Por que ela não tocou em outra parte? Por que ela não tocou nos pés, na sandália, nos cabelos? Mas por que na orla? Irmão,
Talvez você não saiba, porque a nós certos conhecimentos e estudos, eles foram esquecidos ao longo do tempo, com o afastamento da igreja, da igreja de Jerusalém, da igreja de Atos. Muitos estudos se perderam, e hoje a teologia moderna, ela tenta fazer as suas próprias interpretações. Mas não, irmão, essas pessoas que clamavam para tocar as vestes, elas sabiam muito bem as escrituras sagradas. E é isso que nós vamos ver a partir daqui. Primeiramente, nós devemos lembrar que Jesus Cristo era um judeu da casa de Judá, da casa de Davi. E israelita, lógico. Mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver que no livro de Números, quando você vai lá no capítulo 15, Números capítulo 15, no versículo 37, irmãos, vocês vão encontrar um mandamento onde Deus fala para Moisés, pedindo que ele informe aos filhos de Israel um mandamento. Eu vou ler aqui agora. E ele fala assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presa por um cordão azul, e as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais em adultério, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Irmão, essa passagem aqui ele está falando para que todo homem, filho, bem é filho homem, criança homem, lá em hebraico vai estar todos os filhos de Israel, mas vai estar a palavra bem. A palavra bem se refere a filho, a homem. Esse mandamento, irmão, é aquele mandamento onde hoje o povo de Israel, na casa de Judá, que está hoje lá fisicamente no território de Israel, a casa de Judá, claro, tem outras descendências de outras tribos de Israel ali, mas quem é predominante, que está liderando é a tribo de Judá. Isso é profético, irmão. Existe um estudo aprofundado sobre isso que eu não vou entrar aqui, mas eu quero que a partir desse momento, toda vez que a gente fale de judeu, você lembre que trata-se apenas de uma das tribos de Israel, e que ainda existe mais 11 tribos. E nós estaremos falando disso, irmãos, em outros estudos. Então, esse mandamento aqui do 37, do capítulo 15 e 37 de Números, é aquele mandamento onde você vê hoje o judeu usando o que eles chamam de tzitzi, que são aquelas franjas que eles empenduram nos 4 cantos da roupa. Hoje faz isso no talit, para que eles lembrem do mandamento. Uma observação, irmão, que eu quero deixar aqui é que, por falta de conhecimento, por falta de estudo, de busca, muitos ministérios, irmãos, eles não procuraram saber a origem de um talit, eles não procuraram saber aonde até mesmo está esse mandamento, como aqui em Números 15 e 37. E que tal mandamento, irmãos, é específico e exclusivo para homens. O uso das franjas, o uso do talit, que hoje o israelita moderno ele usa o talit, né? E ali estão essas franjas. Ele usa o talit. E a gente tem visto ministérios, por falta de conhecimento, mulheres fazendo uso do talit, irmão. Isso acaba sendo uma afronta para o povo de Israel. Se torna afrontoso, porque a falta do conhecimento do mandamento faz as pessoas cometerem esses tipos de ignorância.
E nós temos que ter sabedoria em relação a isso, irmãos. A gente não pode simplesmente fazer uso de algo sem estudar. E é para isso que o canal De Volta a Jerusalém está aqui. Então, retornando ao estudo, irmãos, você vai ver que a palavra usada aqui, que fala diz-lhe que nos cantos, a palavra usada no original em hebraico é a palavra kanaf. A palavra kanaf, elas têm referência à asa, extremidade, beira, a borda, o canto da veste, a extremidade da veste. É por isso que ele fala aqui, fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. A palavra que foi traduzida como borlas aqui é o tizit, é aquele cordão, aquela franja pendurada. Eu vou chamar a atenção que vocês gravem bem essa passagem onde ele fala aqui, e dizem que nos cantos das vestes. Irmão, observe que agora está aparecendo aí no teu vídeo a palavra original que foi usada em hebraico, a palavra kanaf. Grava ela aí, irmão, essa palavra. E vamos lá para recebermos a revelação daquelas passagens do Novo Testamento. Agora a gente vai lá e dá uma olhada no profeta Malaquias. Profeta Malaquias, no seu capítulo 4, vamos ver o que é que ele fala. Capítulo 4, versículo 2. Ele vai falar assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Parece uma passagem normal, né, irmão? Mas, mais uma vez aqui, houve uma falha na tradução. Eu não digo falha, houve uma falta de adaptar melhor a tradução para que nós pudéssemos ter entendido. Todos nós sabemos que quando o profeta está falando que nascerá o sol da justiça, ele está falando do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sol da justiça. E ele fala que, aqui nessa tradução, ele fala que ele está trazendo salvação nas suas asas. Irmão, vamos ver que palavra em hebraico no original está sendo usada para que ele ia trazer salvação nas suas asas? A palavra usada é justamente a palavra kanaf. A mesma palavra que nós vimos lá no livro de Números. Ou seja, é o canto, as asas que o profeta Malaquias se referiu aqui, é a mesma palavra que se referiu em Número. Na verdade, ele fala que na extremidade das suas vestes, o sol da justiça traria salvação. No canto, na orla, é a própria tradução que está dizendo, irmão, não sou eu. A palavra kanaf em hebraico significa orla, canto da veste. E a palavra que foi traduzida aqui como salvação, irmão, na verdade, ela tem referência à palavra marpe em hebraico. Ela fala de saúde, é recuperação, cura, é saúde, é proveito, é são. Trata-se de cura. Então, o que ele quer dizer, como algumas traduções trazem, que ele fala que ele trará cura nas suas asas. O mais correto deveria ter sido traduzido que ele irá trazer cura nas suas vestes. Deveria ter sido assim, irmão, a tradução, porque aí nós passaríamos a entender porque todas aquelas pessoas que nós vemos lá no Novo Testamento corriam e tentavam tocar na orla, no canto da veste de Jesus. Porque em Jesus estava se cumprindo uma profecia do profeta Malaquias, quando ele disse que o sol da justiça ele traria cura na orla das suas vestes. É por isso, irmão, que essas pessoas buscavam e elas traziam de todo lugar enfermos para que tocasse na orla de Jesus Cristo.
para que trocasse ali, irmão, no tizi-tizi, na franja que Jesus Cristo estava usando, como um bom judeu e um bom israelita, porque ele cumpriu todos os mandamentos, inclusive o mandamento de usar nas suas vestes o tizi-tizi, que é aquela franja. E conforme o profeta Malaquias, irmãos, se cumpria em Jesus, provava-se ali que de fato Jesus Cristo era o Messias, porque nele a profecia de Malaquias estava se cumprindo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso assim é lindo de ver a profundeza da palavra. Uma passagem que parecia ser simples aqui no Novo Testamento, onde as pessoas clamavam para tocar a orla de Jesus, ela se abre e nós vemos porque eles sabiam onde tinham que tocar. Agora, irmãos, você detém esse conhecimento. Você sabe que lá em Números 15, capítulo 15, versículo 37, foi instituído por Deus o mandamento de que se colocasse o tizi-tizi, a franja, na orla, no canto da veste. E pelo profeta Malaquias, irmãos, você sabe que o Messias, que ele chamou de o Sol da Justiça, deveria trazer cura ali, naquele canto das vestes. E por isso que as passagens de Marcos e de Mateus falam que logo o conheceram, ou seja, logo que eles perceberam que tratava-se do Messias. Em Mateus 14:35 fala que quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam que pudesse ao menos tocar na sua orla. Irmãos, eles estavam reconhecendo que ali tratava-se do Messias, do Sol da Justiça, o qual Malaquias fala no seu capítulo 4, versículo 2, aonde ele disse que o Messias, ele traria cura nas suas vestes. Irmãos, seja abençoado com esse pequeno ensinamento, com esse estudo. Em breve teremos mais estudos aprofundados, mais estudos, irmãos, que eles não estão em nosso alcance nessa teologia ocidental moderna, irmãos. Então, eu desejo a todos que Deus abençoe. Shalom Rav, muita paz para vocês nesse dia. Um grande abraço, um forte abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Shalom, shalom.